O mundo todo tá de olho no conflito em Gaza. Mas, e se o que a gente está vendo nos noticiários hoje já estivesse escrito há milênios? Nesta análise, a gente vai mergulhar na conexão fascinante e para muitos controversa que uma fonte faz entre a guerra atual e antigas profecias da Bíblia. Se prepare para uma verdadeira viagem no tempo. Pois é, a realidade por lá é brutal. E com essa frase, Gaza está queimando, o ministro da Defesa de Israel resumiu tudo. Não se trata mais só de defesa, sabe? As forças israelenses estão avançando. E o conflito entrou numa fase, sim, muito, mas muito mais intensa. E é exatamente aqui que a história começa a ficar interessante de verdade. A fonte que a gente analisou levanta uma ideia no mínimo ousada. E se esse conflito não for só geopolítica moderna, mas o capítulo final de uma profecia escrita tipo há 3.000 anos, por várias vozes diferentes em séculos diferentes? Para a gente tentar decifrar essa suposta profecia, não adianta olhar só para o presente. A gente precisa voltar no tempo, bem lá atrás. A chave, segundo essa interpretação, está nas raízes bíblicas de um conflito que parece não ter fim. Olha só essa comparação que a fonte faz. É uma sobreposição impressionante, para dizer o mínimo. A Gaza de hoje está no mesmíssimo lugar da antiga Filístia. E os filisteus eram nada mais nada menos que os inimigos mortais do antigo Israel. A ideia aqui é que os nomes mudam, o tempo passa, mas o epicentro do conflito continua o mesmo. É como um eco atravessando os séculos. E olha, não se engane, os filisteus não eram um inimigo qualquer, não. Eles tinham a tecnologia de ponta da época, o ferro. Tenta imaginar a cena. As espadas de bronze de Israel simplesmente se quebrando contra as armas de ferro dos filisteus. Essa vantagem militar não era pouca coisa. Foi o que permitiu que eles dominassem e subjugassem Israel por gerações, criando feridas históricas, sabe, muito profundas. E se tem um lugar que é o símbolo desse conflito, esse lugar é Gaza. Foi lá o palco da tragédia de Sansão. Foi lá que o maior herói de Israel foi traído, cegado, humilhado. Mas foi lá também que, num último ato de força e desespero, ele se vingou, derrubando o templo dos inimigos sobre si mesmo. Gaza, desde sempre, é um lugar de humilhação e de retribuição. Ok, com esse contexto histórico em mente, vamos agora para o coração da profecia. A fonte nos mostra 3 profetas diferentes, de épocas diferentes, que parecem falar a mesma língua, dando um veredito surpreendentemente parecido sobre o destino de Gaza. O primeiro é Amós. Quase 800 anos antes de Cristo, a mensagem dele foi brutalmente clara. Enviarei fogo sobre os muros de Gaza. Ele não fala em derrota, ele fala em aniquilação, prevendo que o remanescente dos filisteus perecerá. E o ponto que a fonte destaca é impressionante. Tenta achar um filisteu hoje. Não existe mais. O povo simplesmente desapareceu da história. 100 anos depois, vem Sofonias. Ele repete a profecia de destruição, mas coloca um detalhe a mais. E que detalhe, hein? A terra não ficaria vazia. Ele prevê uma troca de proprietário. O território de Gaza, segundo ele, pertenceria ao remanescente da casa de Judá, ou seja, ao povo de Israel. E por último, Zacarias, séculos depois, meio que sela o destino. Ele fala sobre o fim do orgulho dos filisteus e a substituição do povo deles. Então, vamos juntar as peças que a fonte apresenta. Um profeta prevê a destruição total. Outro diz que a terra vai ser dada a Israel. E um terceiro confirma que o povo que morava lá seria substituído. É um veredito em 3 partes. Mas a história não para no destino de Gaza, não. A narrativa agora dá uma virada bem dramática e foca na restauração do próprio Israel. A gente entra agora na visão mais famosa do profeta Ezequiel, o Vale de Ossos Secos, que é apresentado como um tipo de mapa profético para o renascimento de uma nação inteira. A imagem de arrepiar, né? Um vale lotado de ossos humanos, completamente secos. E esses ossos, diz a profecia, são a nação de Israel, derrotada, espalhada pelo mundo, sem esperança nenhuma. E aí Deus faz aquela pergunta que ecoa pelo vale. Filho do homem, será que esses ossos podem viver de novo? É possível trazer vida a partir da morte total? E a resposta divina não é um simples sim, é um processo, olha só, em 3 etapas. Primeiro, os ossos se juntam. A fonte interpreta isso como a volta física do povo judeu para sua terra. Depois, carne e pele cobrem os ossos, a formação política do Estado de Israel. E, por último, o sopro de vida, um despertar espiritual que, segundo essa visão, ainda está no futuro.
E é bem aqui que a fonte faz a ponte entre a profecia antiga e a história que a gente conhece. A destruição de Jerusalém, lá em 70 d.C., espalha os ossos secos pelo mundo. Séculos e séculos se passam. E aí, em 1948, o que parecia impossível acontece. A declaração do Estado de Israel. Para quem interpreta essa profecia, esse foi o momento exato em que os ossos milagrosamente começaram a se juntar. Pensa nesse número por um segundo. 2000 anos. Tenta achar outra nação na história que sumiu do mapa por 2 milênios, com seu povo espalhado por tudo que é canto e que depois voltou para sua terra ancestral e renasceu como um país. A fonte é bem clara nisso. É um evento sem precedentes na história da humanidade. E não foram só os ossos que voltaram, sabe? A própria língua hebraica, que por séculos só existia em textos sagrados, era uma língua morta na prática, ela renasceu. Hoje é a língua viva e pulsante de uma nação. Para a fonte, essa é mais uma peça do quebra-cabeça. O que estava morto, em todos os sentidos, parece estar voltando à vida. Ok, se a gente já viu o retorno físico e a reconstrução política, a pergunta que fica é: e agora? O que vem pela frente? O que ainda falta para essa profecia se cumprir por completo, segundo essa leitura? Então, o cenário seria mais ou menos este. De um lado, o que já teria acontecido. Do outro, o que ainda estaria por vir. Esse tal despertar espiritual de Israel, uma guerra final e, no fim de tudo, a chegada do Messias. E sobre essa tal guerra final, Ezequiel não fala por alto, não. Ele lista os nomes antigos de uma aliança de países que atacaria Israel. O que é chocante, e a fonte aponta isso, é quando a gente traduz esses nomes para o mapa de hoje. Pérsia é o Irã. Cush e Put são o Sudão e a Líbia. E Gomer é a Turquia. Uma aliança que, se a gente olhar para a geopolítica de hoje, não parece nem um pouco impossível, né? Mas e quando tudo isso iria acontecer? Como saber? A fonte aponta para a parábola da figueira. Jesus disse: quando virem os ramos brotarem, sabem que o verão está próximo. Nessa leitura, a figueira é Israel. O brotar das folhas teria sido 1948. E isso teria ligado um relógio, um cronômetro, sinalizando que a estação final estaria se aproximando. E com isso a gente fecha essa análise. A perspectiva que a gente explorou aqui sugere que os eventos de hoje não são por acaso, mas peças de um quebra-cabeça de milênios. Independente da crença de cada um, a ideia de que a história pode ser o mapa e a profecia, o destino final, é uma ideia poderosa. Mas e quem nos assiste? O que pensa de tudo isso? Coincidência ou cumprimento? Fica aí a reflexão.